E aí, bora bater um papo sobre uma coisa que todo mundo faz, mas que pouca gente entende o poder que tem. Tô falando daquelas coisinhas do dia a dia, escovar os dentes, pegar o celular assim que acorda, tomar aquele cafezinho. E se eu te dissesse que o segredo para uma transformação de vida radical está escondido nessas microações? Pois é, essa é a grande sacada do livro Hábitos Atômicos, do James Clear. A gente vai destrinchar essa ideia e descobrir como umas mudancinhas de nada podem trazer resultados absurdos. Então, se ajeita aí e vamos nessa! Para começar, olha só esse número na tela, 37,78. Parece um código, sei lá, o resultado de uma equação maluca, né? Mas isso aqui, meu amigo, é o que acontece quando alguém melhora só 1%. 1% a cada dia durante um ano. O resultado é ficar quase 38 vezes melhor. É o poder do efeito composto na veia. Agora a parte que assusta. Se a gente piorar só 1% todo dia, o resultado vai para perto de zero. É uma porrada, né? Isso mostra que as pequenas coisas, com o tempo, não são só pequenas coisas. Elas são tudo. O James Clear tem uma analogia que é simplesmente genial para explicar isso. Pensa comigo. Um avião decola de São Paulo com destino a Manaus. Tudo certo. Mas aí, o piloto logo na decolagem faz um ajuste mínimo, um toquezinho de nada no nariz do avião, só alguns graus pro oeste, quase imperceptível. No final da viagem, esse avião não vai pousar em Manaus, ele vai parar lá na Colômbia, a centenas de quilômetros de distância. É exatamente isso que acontece com os nossos hábitos. Uma escolha minúscula hoje, repetida todos os dias, leva a gente para um destino completamente diferente daqui a 5 ou 10 anos. Assustador e animador ao mesmo tempo. Tá, mas se a matemática é tão simples, por que é tão difícil manter um hábito bom? Por que a gente começa a academia na segunda e na sexta já está procurando desculpa? A resposta está na nossa impaciência. A gente quer resultado para ontem. É aí que entra um conceito fundamental, o platô do potencial latente. Imagina um cubo de gelo numa sala. A temperatura está subindo, de -4 para -3, -2 e nada. O gelo continua sendo gelo. Frustrante, né? Parece que o esforço é inútil. Mas aí, a temperatura bate 0 grau e de repente, bum! A mágica acontece. O gelo derrete. Todo aquele esforço que parecia não dar em nada estava, na verdade, sendo armazenado. Os nossos hábitos são exatamente assim. A gente malha, estuda, trabalha e os resultados não aparecem, até o dia em que eles, pum, explodem. E essa ideia do platô nos leva a uma das frases mais impactantes do livro. Olha isso. Ninguém se eleva ao nível das metas. A gente cai ao nível dos sistemas. Pensa um pouco, isso é muito forte. Sabe por quê? Porque a gente vive obcecado por metas. Quero perder 10 quilos, quero passar no concurso. Só que, se você parar para pensar, tanto quem vence quanto quem perde, geralmente tem a mesma meta. O que diferencia os dois, então? Não é a vontade, não é o sonho, é o sistema, é o processo, as pequenas coisinhas feitas dia após dia, chova ou faça sol. A meta te dá a direção, mas é o sistema que garante a chegada. Ok, sistemas, processos, bonito de falar, mas como é que a gente constrói um troço desses na prática? Bom, tudo começa quando a gente entende o manual de instruções do nosso cérebro, e ele funciona com base no que o autor chama de loop do hábito. É um ciclo, uma estrutura super simples de 4 passos que o nosso cérebro simplesmente ama. Bora ver como essa engrenagem funciona. É um ciclo de feedback que não para. Pensa num dominó. O primeiro passo é o estímulo. É a faísca, a dica. O celular vibra na mesa. Isso acende o segundo passo, o desejo. Quero saber quem mandou mensagem. Esse desejo te empurra para a resposta, que é o hábito em si, pegar o celular e olhar. E para fechar o ciclo com chave de ouro, vem a recompensa. Você mata a curiosidade. E o cérebro pensa, opa, gostei disso. Da próxima vez que o celular vibrar, vamos fazer tudo de novo. Estímulo, desejo, resposta, recompensa. Grava isso. É o DNA de absolutamente qualquer hábito. Beleza, se a gente já sabe como o cérebro funciona, agora vem a parte mais legal. Como hackear esse sistema. Como a gente pega esse loop e coloca ele para trabalhar a nosso favor. É aqui que o James Clear transforma a teoria numa caixa de ferramentas. Ele criou as 4 leis para construir hábitos bons. É praticamente um guia passo a passo para reprogramar nossa mente. Vamos mergulhar em cada uma delas. A primeiríssima lei é: torne-o claro. Muitos dos nossos hábitos ruins são automáticos, porque os gatilhos, os estímulos, estão por toda parte, bem na nossa cara. A gente nem pensa, só faz. A grande sacada, então, é usar isso ao contrário. A gente precisa projetar o nosso ambiente para que as dicas dos bons hábitos fiquem impossíveis de ignorar. Quer beber mais água? Deixa uma garrafa em cada canto da casa. Quer aprender a tocar violão? Deixa o instrumento no meio da sala, não guardado no armário. Simples, mas funciona que é uma beleza.
E para deixar as coisas ainda mais claras, tem uma técnica poderosa. É a diferença entre dizer, preciso me exercitar mais, e dizer, eu vou me exercitar por 30 minutos às 5 da tarde na sala de casa. Sentiu a diferença? A primeira é um desejo vago, a segunda é um compromisso agendado. A gente define o que, o quando e o onde. Isso elimina a dúvida, elimina a necessidade de tomar uma decisão na hora. E pode acreditar, a preguiça adora uma dúvida. Quando o plano é específico, a chance de dar certo dispara. Vamos para a segunda lei. Torne-o atraente. Agora a gente vai fuçar na química do cérebro. Todo hábito é movido por uma substância chamada dopamina. É ela que gera motivação. Mas o pulo do gato, a parte que pouca gente sabe, é que o pico de dopamina não acontece quando a gente recebe a recompensa. Ele acontece na antecipação da recompensa. É a expectativa de que algo bom vai acontecer que nos faz levantar do sofá e agir. Por isso, para um hábito pegar, ele precisa ser desejável, atraente. E como deixar atraente uma coisa chata, tipo, sei lá, arrumar a papelada do imposto de renda, com uma técnica fantástica chamada agrupamento de tentações. É tipo um 2x1 do cérebro. A ideia é colar uma ação que a gente precisa fazer com uma ação que a gente quer muito fazer. Por exemplo, depois de responder aqueles e-mails chatos do trabalho, hábito que eu preciso, eu vou assistir a um episódio da minha série favorita, hábito que eu quero. O hábito chato vira o ticket de entrada para coisa prazerosa. Genial, né? Chegamos na terceira lei, torne-o fácil. E aqui, vamos ser bem sinceros, a gente é programado para poupar energia. Nosso cérebro evoluiu para seguir a lei do mínimo esforço. A gente sempre vai preferir o caminho mais curto, mais cômodo. E em vez de ficar lutando contra essa nossa natureza, que tal usar ela a nosso favor? O segredo não é ter mais força de vontade. É criar um ambiente onde fazer a coisa certa seja o caminho mais fácil. O objetivo é diminuir o atrito, a resistência para começar um bom hábito. E a ferramenta perfeita para isso é a brilhante regra dos 2 minutos. A lógica é a seguinte: qualquer novo hábito que a gente queira criar deve ser reduzido a uma versão que leve menos de 2 minutos para fazer. Quer criar o hábito de ler? Comece lendo uma página por dia. Quer correr uma maratona? Comece calçando tênis de corrida e saindo pela porta. Só isso. O objetivo aqui não é ter um resultado incrível no começo. É dominar a arte de aparecer, de começar. Porque um hábito precisa primeiro existir para depois poder ser melhorado. A consistência é muito mais importante que a intensidade no início. E finalmente a quarta e última lei. Torne-o satisfatório. O nosso cérebro tem um problema sério. Ele vive no presente. Ele ama a recompensa imediata. O problema é que os benefícios dos bons hábitos, tipo ir para a academia ou economizar dinheiro, demoram para aparecer. Estão lá no futuro. E o que acontece? O cérebro não se empolga. A solução é dar um jeitinho de sentir um pingo de satisfação imediata. Um pequeno prazer logo depois de fazer o hábito. Isso fecha o ciclo e manda uma mensagem clara para o cérebro. Ei, isso aqui valeu a pena, vamos repetir amanhã. Beleza, agora a gente já tem o mapa da mina para construir bons hábitos. Mas e o outro lado da moeda? E para detonar aqueles hábitos ruins que sabotam a nossa vida? É aqui que a beleza dessa estrutura toda aparece. A gente não precisa de um novo conjunto de regras. É muito mais simples e elegante. É só virar tudo de cabeça para baixo. A lógica é uma inversão perfeita. Para quebrar um mau hábito, a gente inverte cada uma das leis. Primeiro, em vez de claro, torne-o invisível. Esconda o pote de biscoitos. Segunda, em vez de atraente, torne-o desinteressante. Pense em todas as desvantagens de fumar. Terceira, em vez de fácil, torne-o difícil. Desinstale os aplicativos de rede social do celular. E quarta, em vez de satisfatório, torne-o insatisfatório. Se gastou dinheiro à toa, transfira o mesmo valor para uma poupança na hora. A ideia é criar o máximo de atrito. O mau hábito simplesmente perde a força e morre por falta de incentivo. Ok, até aqui a gente falou das ferramentas, do como fazer. Mas agora a gente vai para a camada mais profunda e, na minha opinião, a mais poderosa de todas. As 4 leis mudam o que a gente faz, mas a mudança que realmente dura, aquela que se sustenta, vem de mudar quem a gente é. Vamos falar de hábitos baseados em identidade. A diferença pode parecer só um detalhe, mas ela é gigantesca. Pega o exemplo de 2 pessoas querendo largar o cigarro. Se alguém oferece um, a primeira diz, não, obrigado, estou tentando parar. A segunda diz, não, obrigado, eu não sou fumante. Viu a diferença? A primeira pessoa ainda se vê como um fumante que está lutando. A identidade dela não mudou. A segunda já mudou quem ela é. O verdadeiro objetivo não é só um resultado, como ler um livro. É se tornar um leitor. Não é correr uma maratona, é se tornar um corredor. A mudança de comportamento que dura é mudança de identidade. E como é que a gente muda a nossa identidade, então?
com provas, com pequenas vitórias. Cada ação que a gente toma é como um voto para o tipo de pessoa que a gente quer se tornar. Cada vez que a gente vai para a academia, mesmo sem vontade, a gente está dando um voto para ser uma pessoa saudável. Cada vez que a gente escreve um parágrafo, a gente está votando para ser um escritor. Os nossos hábitos são a evidência que constrói a nossa identidade. As nossas ações literalmente moldam quem nós somos. E é com essa reflexão que a gente fecha. O verdadeiro poder dos hábitos atômicos não está numa única grande mudança, mas sim no acúmulo de centenas, milhares de pequenos votos diários que juntos definem a pessoa em que a gente se transforma. A grande pergunta, no final das contas, não é o que eu quero alcançar, mas sim em quem eu quero me tornar. E essa resposta não é dada com palavras, ela é construída um pequeno hábito de cada vez. A urna está aberta todos os dias, e a pergunta que fica é: hoje, para quem vai o seu voto?